sou a Paola Milbauer e este é o meu novo canal no YouTube. Seja muito bem-vindo aqui nesse espaço que eu preparei com muito carinho para cada um de vocês. Vou esperar agora para você apertar aqui nesse botão e se inscrever nesse canal. Se inscreveu? Isso é muito importante para mim. Agora vem comigo, vamos para o nosso primeiro quadro aqui, Papo de Pijama. Vem! O Papo de Pijama é um quadro muito especial para mim. Ele já acontecia lá no meu Instagram e agora eu resolvi trazer ele aqui para o YouTube para que nós possamos aprofundar as nossas conversas. Mas, para você que está chegando agora, o que é o Papo de Pijama? O Papo de Pijama quer ser um quadro que vai levar você e eu a refletirmos aspectos importantes da nossa vida através da Palavra de Deus. Eu acredito na integralidade do ser humano. O que é isso? Significa que nós, seres humanos, a partir da cosmovisão bíblica, somos seres integrais, ou seja, formados de corpo, alma e espírito. Não tem como nós separarmos essas três áreas. Ou seja, aquilo que está na nossa mente reflete diretamente no nosso relacionamento com Deus. Reflete diretamente na forma como nós enxergamos a nós mesmos, fisicamente e emocionalmente, e como nós nos relacionamos com o próximo. Por isso eu acredito que falar da Palavra de Deus vai além de apenas lermos a Bíblia, o que é muito importante, mas nós precisamos também refletir com profundidade todos os aspectos da nossa vida. Em Tiago 1:22 está escrito: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha na sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece de sua aparência. Por isso, o Papo de Pijama não quer ser apenas mensagens bíblicas para a sua semana, mas o Papo de Pijama quer ser um instrumento e uma ferramenta de Deus para nos moldar à sua imagem e semelhança, para que nós possamos viver o seu evangelho na prática, para que nós possamos ser transformados de dentro para fora. É nisso que eu acredito e eu acredito também que nós aqui podemos construir conteúdo juntos. Se você tem conteúdos que você quer refletir e quer aprofundar, deixa aqui nos comentários para a gente trazer esses temas aqui para o Papo de Pijama. E o nosso tema de hoje é sobre autoimagem, os reflexos da nossa alma. Esse tema surgiu de uma leitura que eu fiz de um livro que se chama Reflexos da Alma, e a autora começa dizendo que uma figura chamou muita atenção dela, que foi uma mulher olhando no espelho e o reflexo dela era formada por palavras. Eu achei isso muito interessante porque eu acredito que muitos de nós mulheres, nós acreditamos e somos formadas por muitas palavras. Palavras que nós dizemos a nós mesmas, palavras que os outros disseram ao nosso respeito, ou talvez palavras que nós ouvimos desde a nossa infância. Por isso, quando a gente se olha no espelho, geralmente palavras nos vêm à nossa mente. E eu pergunto para você, quais são as palavras que vêm à sua mente quando você vê o seu reflexo no espelho? Quais são as palavras que formam o teu reflexo no espelho? Essas palavras, elas são muito importantes porque elas falam muito aquilo que está dentro do seu coração. E eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história. Há tempos atrás, as palavras que formavam o meu reflexo no espelho eram palavras muito negativas. Palavras negativas porque eu tinha ideais muito altos ao meu respeito. Eu queria ser uma pessoa que agradasse a Deus e agradasse aos outros. Só que esses ideais eram tão difíceis de conquistar que as palavras que eu dizia para mim mesma eram palavras negativas. A minha história, a minha infância não foi uma infância difícil, foi uma infância muito boa, mas mesmo assim, eu acabei criando para mim palavras difíceis. E mesmo que eram poucas, as palavras duras que nós dizemos a nós mesmas são tão altas que muitas vezes nós não conseguimos ouvir outra coisa a não ser as palavras negativas. Palavras como, eu sou burra mesmo, palavras como, realmente eu não presto para nada, palavras como, nossa, eu sou gorda. Palavras talvez como, o meu pai tinha razão, eu
não sirvo para nada. Muitas são as palavras que nós ouvimos, que pessoas falam a nosso respeito e que nós, ao passar do tempo, começamos a falar também. Quais são as palavras que você tem dita para si mesmo? O que eu quero dizer para você hoje é que essas palavras, elas falam muito aquilo que está dentro do nosso coração, como eu já disse. E eu percebi que quando eu falava essas palavras para mim, era aquilo que de fato eu acreditava sobre mim. E isso se torna algo pesado e algo difícil. E o nosso reflexo no espelho se torna também um reflexo negativo. Isso não quer dizer que nós somos isso, mas essas palavras falam muito a respeito da nossa autoimagem, a respeito dos reflexos da nossa alma, aquilo que nós estamos carregando em nosso ser. Essas palavras definem a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma de se enxergar dentro do mundo e a maneira como nós acreditamos que as pessoas nos veem, como as pessoas nos interpretam ou como nós mesmos nos entendemos diante do mundo. Por isso, eu pergunto para você, e é muito importante você fazer esse exercício de reconhecer e descobrir quais são as palavras no reflexo do seu espelho. Quais são as palavras que têm formado a sua autoimagem? Quem você acredita que você é? Muitas vezes essas palavras negativas que nós vamos construindo ao longo da nossa vida, que nós vamos começando a implementar no nosso vocabulário, que se torna muito fácil de dizer, elas refletem algo que está dentro do nosso coração e elas vão refletir como dores da alma. Por isso, essas palavras muitas vezes elas se expressam numa depressão, elas se expressam numa maneira irritada de interpretar o mundo, interpretar a si mesma, ou até mesmo para o outro extremo, que é o que a autora coloca no livro, que é o orgulho, que é o não descer do salto, é o precisar mostrar para o mundo quem nós somos, precisar provar o nosso valor. Isso tudo pode acontecer sim, das palavras negativas que nós acreditamos que somos. Nós vamos criando sistemas de defesa para nós conseguirmos dar conta desses sintomas da nossa alma. Só que hoje eu quero trazer para você algo muito especial. Eu quero dizer para você que nós não somos as palavras que os outros dizem que nós somos. Nós não somos as palavras negativas que nós dizemos para nós mesmos. Isso é resultado de uma história, é resultado talvez de relacionamentos que estão destruídos. Mas nós somos aquilo que Deus diz que nós somos na sua palavra. É a palavra de Deus que quer moldar a mim e quer moldar a você. E eu acho muito interessante que a palavra de Deus, ela também não é uma palavra que vai dizer que nós somos seres maravilhosos somente. A palavra de Deus, em primeiro momento, nos mostra que nós somos seres pecadores. Ou seja, que nós somos seres que naturalmente estão afastados do relacionamento com Deus. Mas é muito magnífico que a palavra de Deus se fez carne nesse mundo e veio por meio de Jesus Cristo dizer que eu e você temos restauração com Deus. E essa palavra, Jesus Cristo, ela quer ser o paradigma, ela quer ser o reflexo no nosso espelho para mostrar quem nós somos. Nós somos seres amados e perdoados por Deus. Nós somos seres criados com muito amor por esse Deus. Por isso, eu tenho certeza que Deus não quer nos deixar com essas palavras negativas que nós acreditamos ao longo do caminho, mas Ele quer modificar o nosso vocabulário. Eu acredito que isso não acontece da noite para o dia. Crer em Deus, ter fé em Deus, ser cristão, não significa ser alguém que não está refém das nossas próprias emoções negativas, que está refém do mundo. Então, crer em Deus, eu acredito que é realmente um passo a passo diário, onde diariamente Deus vai ressignificando as nossas palavras e mudando o nosso vocabulário. O Papo de Pijama quer ser um instrumento e uma ferramenta de Deus para que nós possamos aprender aquilo que nós somos em Deus. Para que nós possamos aprender que a nossa autoimagem ela é muito importante, porque a maneira como a gente se enxerga nesse mundo vai refletir diretamente no nosso relacionamento com Deus.
E eu digo isso pra vocês porque eu contei um pouquinho da minha história aqui e a forma como eu interpretava a mim e sempre queria agradar as pessoas estava diretamente também no relacionamento com Deus. Eu achava que eu precisava viver agradando a Deus e que qualquer coisa errada que eu fizesse, Deus iria me punir. Isso está muito ligado com a maneira como eu enxergava a mim mesma e, consequentemente, como eu enxergava o mundo. E a partir de Jesus, Deus tem me mostrado que isso é diferente. É claro, como eu falei, que isso não aconteceu da noite para o dia, mas tem sido um processo diário. E é a palavra de Deus que vem mostrar e vem dizer quem eu sou. Por isso eu convido você para essa caminhada junto comigo, para nós aprendermos toda segunda-feira qual é a palavra que Deus tem a nos dizer e quais são as palavras negativas que Deus quer transformar. Você é muito mais do que essas palavras que você tem dito para você. Mas se essa mensagem de hoje revelou para você palavras que não são aquilo que você é, escreva-as, entregue-as ao Senhor e diga: Deus, transforma essas palavras negativas e me dê um novo olhar a respeito de quem eu sou. Um olhar que vem de ti e não do meu coração. Que Deus nos abençoe nessa semana. E você que está me acompanhando aqui no YouTube, vá lá para o meu Instagram, porque nessa semana eu vou trazer muito mais conteúdo sobre esse tema e algumas ferramentas para te ajudar a descobrir quais são as palavras no reflexo do seu espelho. Gente, muito obrigada por me acompanhar até aqui. E se você veio até o final desse vídeo e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aqui no canal e me segue lá no Instagram. Um grande abraço e ótima semana para todos vocês!